Deu, agora foi. Pessoal, então, viram que eu tô com a voz bem ruim, né? Não sei se eu tive Covid ou não. E agora tá começando a voltar, né? Mas eu sempre faço uma apresentação, né? A Ana já tá aqui pela segunda vez, o Christian também, e a Paula. Então, a revista Picho, ela tem, eu não me lembro a partir de que número, né, Paula? A gente tem, sempre depois que lança a revista, a gente faz um encontro aberto, bem livre, né? Alguns autores me mandaram mensagem para saber como era, né? Então, é uma conversa aqui, de modo em que os editores, né, o pessoal que trabalha na revista, conheçam os autores, né? Quem escreve. Também é uma forma de divulgar os artigos, né? De quem está aqui, de falar um pouco para nós sobre a escrita que foi enviada para a revista, de também tirar dúvidas, né? Já aconteceu em algum encontro dos autores fazerem perguntas para os editores sobre o processo de avaliação, né? Sobre como funciona. Então, esse encontro tem esse objetivo, né? Não é uma ideia acadêmica, assim, formal, mas é esse objetivo de aproximação do escritor com os editores, que é algo sempre misterioso nas revistas, né? A gente envia e aí recebe pareceres, e-mails, né? E envia de volta. E quando aquilo vai para o ar, aquela escrita parece que ela acaba. Então é uma tentativa da revista Picho, né? De tentar ao menos, eu acho que dar um assopro assim na escrita, né? Ouvindo um pouco os autores aqui que que se dispõem, né? Alguns encontros a gente tem tido um público grande, outros menos. Como eu contei antes aqui com o Christian, como houve férias nesse período, a gente postergou esse encontro bastante, né? Acho que uns 2 meses, né, Christian? Verdade. E é isso. Não sei se o Christian quer falar alguma coisa sobre o número. Acho que complementar a fala do Edu, né? Primeiro, boa tarde também, queridos e queridas. Sempre uma satisfação nossa, da UFPEL, da Picho, tê-los e tê-las aqui. A minha fala não é muito diferente da fala do nosso último encontro. É uma fala de abraço, de acolhida, da maneira pela qual vocês se engajaram, participaram, colaboraram conosco, né? O sucesso desses nossos dois últimos números, a 22 e a 23, Cidadania e Território, se deu juntamente por todo esse trabalho. O primeiro trabalho do Edu, liderando uma equipe maravilhosa, a Paula está aqui também, eu sempre deixo as minhas saudações, porque é muito fácil trabalhar com esse povo, porque eles nasceram para isso, é um aprendizado, também eu comentei isso no último encontro, estar com eles, com o Edu, com essa equipe maravilhosa, foi um aprendizado único para mim, e ao mesmo tempo, não só como participante da editoria, mas também na autoria, é sempre um aprendizado também estarmos recebendo aí feedback de avaliadores, de estarmos também lendo e aprendendo com os artigos e as produções que vocês, de alguma forma, doam, né, para a revista Picho, e eu acho que foi um êxito, né, a gente ter conseguido chegar até aqui, a gente atingiu os objetivos, superamos, inclusive, não esperávamos tantos artigos que recebemos, né, foi um sucesso tremendo, me orgulho disso, vou carregar isso para sempre, porque parte das nossas vidas, principalmente da minha, foram dentro dessa ideia de como aliar a arquitetura com o próprio conceito da cidadania, de compreender uma visão de mundo humana, né? Eu venho já de uma caminhada, o Edu também, junto com a educação, com a pedagogia, a gente sabe como esses temas são caros, e ainda mais, né, a gente ter aí noções também de trabalhos que abordam geografia, que envolvam a territorialidade, o urbanismo, quer dizer,
Tudo isso oriundo lá da semente que plantamos aqui na UFPEL, que foi o nosso evento, né, por meio do apoio do Progral, do Labicom, da FAURB, do nosso congresso internacional, e que o Edu teve essa sacada maravilhosa de transformar isso nessa parceria conosco, né, e fazer essas chamadas da revista Picho, e conciliou. Eu acho que fica o registro, fica as produções, fica a promessa de continuarmos aí aprimorando e aprofundando também essas relações, mas mais do que isso, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e carinho a vocês, que tornaram tudo isso real, né? E, ao mesmo tempo, Edu, mais uma vez, obrigado por tudo sempre, meu querido. É um amigo, é um companheiro, é um colega, a quem eu prezo muito. Obrigado pela oportunidade que me deste. Então tá. Só contando assim, né? Eu sempre repito as mesmas histórias também, Cristian, que a revista, né, às vezes parece que é algo muito distante, mas numa universidade pública, né, no Brasil, eu sempre conto que é algo muito caseiro. Então, são professores aqui da UFPEL, né, da Faculdade de Arquitetura, mestrandos, estudantes de graduação, que trabalham na revista. Eu sempre conto que a gente recebe uns e-mails assim, eu gostaria que enviasse uma mensagem para o tradutor, para o não sei o quê. Nós não temos tradutor, nós não temos design, nós não temos nada. Somos todos nós que abraçamos a revista, né, para que ela realmente consiga ter andamento. Então, é interessante, assim, quando a gente se mostra quem são essas pessoas, né? Quem é o Christian, quem é o Edu, que é o editor chefe da revista. Então, é essa ideia hoje, assim. A outra questão, né, é que a Picho, ela surge lá em 2016, né, com uma ideia de agilizar as publicações, né? Então, é uma revista que está conseguindo até agora publicar 4 números por ano, o que é muita coisa, tá? Porque é muita troca de e-mails, são avaliadores, reavaliação, diagramação, tem toda uma movimentação. E a gente, quando criou a revista, pensou, não queremos criar uma revista por experiência própria, que a gente envia o artigo e demora 2 anos para sair o artigo. A ideia é que ela tivesse uma certa agilidade, né, no processo, e também que ela acolhesse, né, por isso tem esse nome de Picho, né, sempre gerou toda uma, lá no início, agora eu acho que todo mundo acostumou com o título, que tinha essa ideia meio transgressora, né, do Picho. Meio não, o Picho é totalmente transgressor, uma ideia bem transgressora. Então, nós aceitamos artigos de graduandos, mestrandos, estudantes do ensino médio, temos artigos publicados que não são de universitários, né? Uma pessoa me enviou e disse assim, eu quero enviar um artigo, mas eu não sou nada disso. Pode enviar também. Então, temos essa questão, não temos número de autores, então grupos de pesquisa que têm me relatado que não tinham onde publicar artigos do grupo, com 10 autores, 5 autores, né? Existem pesquisas grandes que são levadas adiante por grupos de pesquisa, né? Então a gente também publica. Então a gente tem uma bastante flexibilidade, né? Nesse sentido. Então a revista tem essa ideia, essa intenção, né? Esse objetivo. Então a ideia agora, né, é que a gente converse um pouco, escute um pouco os autores que estão aqui, né? A ideia não é uma apresentação, não é algo teórico, né? Assim, o inquiridor, como se diz, né? Da Inquisição, né? Ou do julgamento, nada disso. E a ideia é que os autores contem, assim, né? Sobre o texto que foi enviado e publicado, né? Sobre o que trata, de forma geral, o texto, porque o texto está publicado, né? Então, quem está aqui, né? Ele está lá aberto e tudo mais. Então, a ideia é um pouco essa. Não sei quem quer começar. Christian, acho que tem texto, né? Só ia pedir para ti 10 segundos
como é gravado, eu acho que também, não só por ser gravado, Sim. tenho que mencionar, eu queria agradecer muito a Thaís Libardoni, ela não Sim. tá aqui, foi uma companheira, né, que trabalhou junto conosco, tanto na Cidadania e Território 1, quanto na 2. Então, fazer essa menção também de gratidão e reconhecimento a ela, por nós termos chegado até esse nível, esse ponto aqui. Bom, posso começar comigo, então, Edu? Pode ser? Pode. Bom, né, na Picho, nós tivemos a oportunidade de ter uma entrevista com a professora Helena Kopetkalai, ela foi minha orientadora de doutorado, e ela abordou principalmente a questão de educar para a cidadania. Ela é geógrafa, trabalha na Unijuí, da cidade de Juí, e, ao mesmo tempo, ela abordou questões das transformações contemporâneas da nossa sociedade, de questões de sentido, de cidadania, considerando propriamente a educação geográfica, mas também perspectivas com o olhar de Milton Santos. Ela sempre trabalhou também junto com Milton Santos, né? E, ao mesmo tempo, a questão da formação cultural, respeito ambiental. Então, foi muito interessante a entrevista que realizamos com ela, não somente eu, o professor também Tarcísio Dói de Oliveira, da mesma instituição, também foi orientando da professora Helena Kopetkalai, tivemos o apoio do roteiro do Edu Rocha, então é uma entrevista que, se vocês ainda não puderam ler, eu os convido, muito interessante ela. Né? Ao mesmo tempo, nós tivemos, eu particularmente tive participação no artigo de Direito à Cidade, que é a inter-relação dos espaços públicos e a promoção do bem viver das pessoas, que a gente faz toda uma relação do direito do habitat, da gestão da construção das cidades e da própria elaboração, né, a cidadania como um direito coletivo, né, a qualidade de vida. E, por fim, nós tivemos uma outra participação entre o oásis e o deserto, o esconder e revelar sexualidade e gênero dentro dos parques urbanos. Particularmente adorei trabalhar junto com o Estevão, com o Cauã, com o Tarcísio, onde a gente faz a questão a gente aborda a questão da saúde pública, enfocando a questão da pandemia do Covid, né, junto à comunidade LGBTQIA+. Então, nesse sentido também, os convido para fazer a leitura desse trabalho, muito interessante. O Estevão é meu orientando do programa, está realizando uma dissertação de casos de acolhimento à comunidade LGBTQIA+, e junto conosco, ele liderou esse movimento, e foi muito dinâmico o trabalho que ele proporcionou para a gente, e que está ali, dentro da Picho. Acho que isso, eu tentei sintetizar aí ao máximo. Estaria agora da palavra, autores. Ana, quer falar da tua parede branca, Ana? Sim, posso falar. Então, meu nome é Ana Jara, eu sou psicanalista e artista visual, e tenho uma gratidão enorme pela Picho, falei isso no outro encontro também, né, pelo acolhimento a essa diversidade, né, essa pluralidade de olhar o outro, né, abrindo a princípio, um espaço para se publicar arquitetura e o pensar arquitetura, urbanismo, e tem um espaço para psicanálise e para arte poder fazer diálogo ali. Então, uma gratidão imensa por esse espaço. E nessa edição, especificamente, eu participei com a parede branca. Ali eu coloquei algumas imagens, né, de um projeto que chama Pandemônios, né, a história de um povo, imagens que vêm de dentro, um trabalho produzido dentro de um pós-graduação em fotografia como suporte para a imaginação, dentro de uma disciplina de antropologia visual. Isso era março de 2021, completamente impactada pela questão da pandemia, completamente impactada pelo desgoverno que vivíamos até pouco tempo dentro do nosso país, e a ideia foi poder, sem dúvida nenhuma, e no trabalho de arte acaba se produzindo,
né, algo que tome a voz quando a gente ainda não tem palavra, quando o real é tão duro e cru e nos atravessa, a gente precisa de um tempo, é a pré-CUP que a gente consegue nomear o impacto da coisa. A arte nos permite dizer daquilo, da posição que se está, do que se está sentindo, né, de uma forma muito potente. E é por aí que eu vou. As imagens são construídas dentro de uma proposta que chama pós-fotografia, criada por Juan Fontecuberta, é um fotógrafo fantástico, espanhol, contemporâneo nosso, para quem não conhece, e ele parte de uma percepção de que se produz muitas imagens, ainda mais agora, né? É muito fácil clicar e produzir muitas imagens. Então, o que ele entende é que a gente já tem muito material produzido, e que a gente pode pegar esse material que está por aí e criar outras fotografias, né? E é por onde eu vou na criação dessas imagens, considerando que a gente ainda estava na pandemia, né? Ainda numa reclusão, e eu precisava falar do que me afetava, de como eu me sentia, então são produzidas essas 10 imagens. Eu trabalhei, em todas elas tem imagens feitas por mim, como base, então nas composições eu trabalhei com as suas imagens, e na imagem produzida, onde eu usei mais imagens, eu usei 12 imagens para compor, né? E é isso, para mim ela toma assim e eu falo isso no texto ali que eu escrevi pequenininho, né, que são imagens que tomam uma potência de grito, assim, para mim, quando a gente estava muito sufocado pela pandemia, pelos vírus que nos atravessavam, inclusive como o antigo presidente do país, né? Vocês viram as imagens, né? Eu gosto muito delas, né? Então, talvez porque falem, sigam falando por mim ainda, e são imagens que eu sempre penso que há uma atemporalidade, toda vez que se fala de história, é importante que a gente sempre esteja vendo e olhando isso que se passa na história, para que a gente não caia nas repetições. Então, elas também têm esse sentido para mim, como se carregassem hoje um rastro daquilo que foi tão violento conosco. Eu acho que é isso. Se tem alguma questão, alguma pergunta. Acho que também, né? Todo mundo fica curioso, é bom ir lá e olhar, né? Eu acho que passamos para quem mais, né? Que é autora, eu tô meio perdido. Aqui tem Bruna, Kellen, Arthur, Milena, Posso Natália. falar um pouco? Então tá, Bruna, vamos lá. Tudo bem? Eu sou a Bruna, eu sou estudante de graduação de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal Fluminense, que é aqui em Niterói, na UF. E foi meu primeiro artigo, eu escrevi um artigo chamado A Influência do Ambiente de Bairro para o Uso da Bicicleta como Meio de Transporte, né? Esse artigo ele veio porque eu entrei num grupo de pesquisa aqui da faculdade, tinha muito interesse em estudar sobre bicicletas, estudar sobre mobilidade urbana, especialmente que minha vida mudou muito, eu sou de São Paulo, e eu vim aqui para Niterói e eu passei a usar a bicicleta como meio de transporte, né? Uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida antes, porque São Paulo é uma cidade muito grande, minha mãe não deixava andar de bicicleta, então, assim, foi uma mudança muito radical de estilo de vida para mim. Eu comecei a ter muito interesse por esse tema, encontrei um grupo de pesquisa na faculdade chamado Experiências em Turismo e Transporte Ativo, que é um grupo que eu faço parte ainda hoje, e a partir dele que eu desenvolvi, né, um projeto de pesquisa que acabou gerando esse artigo. Então, foi super legal a experiência, foi uma experiência bem nova para mim, mas muito rica também, né? Nesse processo, entender a metodologia do artigo, que na verdade foi feita a partir de uma pesquisa quantitativa que já tinha sido realizada em parceria com uma organização chamada Escola Bike Anjo, né? Essa organização, ela ensina a pessoas de qualquer idade, de forma voluntária, a andar de bicicleta. Então, eles fizeram uma pesquisa com os participantes e a gente usou, em parceria com eles, a gente usou esses dados e a partir desses dados coletados que eu fiz
na verdade, uma análise comparativa entre duas cidades, que foi a cidade de Niterói e Recife, onde as pesquisas foram feitas, né? Então, a partir disso, tipo, eu usei basicamente perguntas que ligavam a frequência de uso da bicicleta, né, no dia a dia das pessoas, com a qualidade do ambiente de bairro que elas viviam, né? Então, se tinha infraestrutura específica para bicicleta, se tinha calçada, se não tinha. Aí, como essas coisas se correlacionavam, né? Se o uso da bicicleta, ela realmente era maior para bairros e lugares com mais infraestrutura, né? Então, os resultados foram bem interessantes. Na verdade, a conclusão da pesquisa foi que, na verdade, conclusões iguais de várias pesquisas que eu já vi sobre bicicleta, que os maiores problemas são relacionados à falta de segurança no trânsito e à falta de infraestrutura específica para bicicleta, né? Acaba sempre indo nesses dois pontos como os maiores impeditivos para o uso da bicicleta como meio de transporte, né, no dia a dia. Então, mas uma coisa que eu achei bem interessante é que mesmo, tipo, nos bairros que as pessoas tinham uma infraestrutura adequada, ainda muitas das pessoas não usavam a bicicleta como meio de transporte, né? Mesmo tendo, assim, todos os artifícios possíveis. Então, isso me faz enxergar bastante que, na verdade, a bicicleta não é só uma questão de você ter infraestrutura, né? Mas você precisa investir em criar uma cultura da bicicleta na cidade. Precisa investir numa educação tanto do motorista quanto do pedestre e dos futuros ciclistas, né? Então, para mim é um privilégio muito grande estar morando em Niterói, porque eles têm um programa incrível de bicicleta aqui, né, na cidade, e os cidadãos conseguem usar muito, o número de bicicletas tem crescido muito, porque eles têm feito esse trabalho ativo aqui, né, de aumentar a infraestrutura e educar também a população. Então, eu sou muito feliz hoje de morar numa cidade que eu posso usar bicicleta, posso usar o transporte ativo para ir para a faculdade, para ir fazer compras. Então, foi muito legal para mim fazer uma pesquisa muito voltada para as coisas que eu vivo hoje, né? Isso fez muita diferença. Então, foi mais ou menos essa trajetória aí do meu artigo, do que eu fiz no meu trabalho. E eu sou muito grata a vocês também, porque foi publicado muito rápido. E muito obrigada. Foi um bom trabalho. Tá bem, então. Quem agora gostaria? Eu posso falar. Kellen? Isso. Oi, boa tarde a todos. Eu me chamo Kellen, sou atualmente doutoranda da UFSC, orientada pelo Evandro Fiorin. Essa pesquisa desse artigo foi uma parte da minha pesquisa de mestrado que eu fiz e que acho que, assim como todo mundo aqui, acabou reverberando a pesquisa de uma forma bem diferente. A gente acaba, querendo ou não, na pesquisa saindo da nossa zona de conforto. E a pesquisa foi justamente isso para mim, né? Falar sobre o caminhar e a experiência do corpo no espaço. Porque na graduação a gente está habituado a ser bem técnico e pouco subjetivo, né? A gente pega toda a parte da teoria para tentar aplicar e entender o espaço. E desde a graduação, toda a metodologia que a gente via na faculdade não era suficiente. Então, cheguei no mestrado, me deparei com uma pesquisa completamente nova para mim e falei, tá, se é para me jogar no espaço, vamos lá, vou me jogar. Mas como a pesquisa ela acabou dando continuidade ao meu TCC, eu precisava conhecer o Centro Histórico de Cuiabá de uma forma que eu nunca tinha vivenciado, que eu nunca tinha sentido aquele espaço com o meu próprio corpo. Então, uma das partes que eu trato no artigo é a minha experiência no meu corpo, no espaço, só que sem a minha visão. Então, eu tampei os meus olhos, pedi para 2 amigos me acompanharem, e assim eu fui vivenciando o espaço de uma forma diferente, escutando sons que eu nunca tinha parado para perceber, cheiros, eu consegui sentir o piso que cada parte
que eu andava do centro tinha um piso diferente. Então, eu consegui ter essa sensibilidade através dos meus pés. Eu fui colocando a mão onde tinha um elemento diferente. Então, assim, no início dessa vivência, os meus amigos não conheciam essa metodologia. Então, eu falei assim, vocês vão colocar a minha mão, vocês vão fazer eu me perder nesse espaço e ter uma vivência completamente diferente desse espaço. Então, tudo que vocês pensarem assim, a gente nunca fez isso dentro da faculdade, né, da graduação. Então, vocês me colocam lá para ter essa experiência diferente. Então, assim, tem até um trechozinho que a gente está andando por uma loja, e eu falei assim, nossa, que cheiro de criolina, né? E era justamente uma loja de roupa. Aí mas por que tem cheiro de criolina aqui na loja? Justamente era para camuflar um outro cheiro que ele é indesejável dentro do espaço. Então, assim, foi uma experiência única nessa pesquisa e acabou sendo que a chave que girou dentro da pesquisa. E aí, no artigo, eu trago isso e acabo desenvolvendo outras análises também, que é a questão de cada lugar que você vai no centro, você tem uma comida que você experiencia, um sabor diferente, que é justamente toda a cultura e a vivência que a gente pode ter dentro desse espaço. Legal. Muito bom, Kelly. Vamos ver aí, gurias, Diego, Natália, Arthur. Posso falar agora? Estão me Natália, ouvindo bem? sim, sim. Boa tarde a todos, eu sou Natália Souza, sou doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estou aqui em Natal, no Nordeste, e aí o artigo que eu trouxe, ele tem como título Além das Salas de Aula. Eram reflexões sobre espaços de transição em campi universitários, então ele estudou a partir do conceito de espaço de transição dentro da esfera do campo universitário. E aí ele nasceu de uma investigação maior, que eu estou realizando agora, que é a tese que eu estou desenvolvendo, sobre a orientação da coautora, que é a professora Gleicia Lally. E esse tema desse doutorado, ele tem a ideia de investigar experiências e potencialidades nesses espaços de transição em cursos de arquitetura e urbanismo brasileiro. Então, como é que esses espaços de transição influenciam nas experiências e eles potencializam atividades educativas e criativas dentro dos cursos de arquitetura e urbanismo. E aí a discussão geral do artigo, ele partiu de uma perspectiva do suporte espacial desses espaços, de aprendizagem, e a literatura, ela aponta que a distribuição dessas áreas, ela é válida para ser, além das salas de aulas, possibilitar um apoio para atividades diversas para os estudantes. E aí, tanto estudantes como professores e pares, eles conseguem interagir nessas áreas, além das salas de aula, e também conseguem interagir com o próprio ambiente. Então, eles conseguem adotar comportamentos socioambientais, inclusive de territorialidade, para interagir com esse ambiente, deixar marcas desse ambiente, ou então vincular a esse ambiente. E aí era possível perceber que a literatura afirmava que isso acontecia, mas quando a gente fazia uma revisão maior dessa literatura, acontecia algumas perdas ou falta de agrupamento ou análise sistemática, porque eles usavam termos diferentes para explicar o que era o espaço de transição. Às vezes eles usavam só a palavra corredores, às vezes eles usavam só as palavras pátios. E aí a ideia da investigação foi tentar agrupar esses espaços em um sistema para que fique mais fácil de os próximos leitores ou de os próximos pesquisadores estudarem os espaços de transição a partir de um sistema desses espaços. Então, o artigo ele apresentou uma revisão bibliográfica, ele apresenta reflexões sobre os usos, as ocupações e as vivências. E aí, a partir da compreensão desses fatores, como a dinâmica das atividades de movimento e permanência, as características físicas desses espaços, as relações entre interior e exterior das edificações, que fundamentam estudos tipológicos dos espaços de transição. E aí, o resultado que o artigo trouxe é que, além da fundamentação teórica de o que é espaço de transição, de onde vem a fundamentação do termo na arquitetura e urbanismo, principalmente com o Yangel e com o Alexander
com os padrões de linguagem, e aí a ideia foi trazer referências da arquitetura seminais e cruzar isso com as publicações recentes dos últimos 10 e alguns dos últimos 20 anos, que eles estudam esses espaços, mas eles não exclusivamente usam o termo espaços de transição, mas eles estão analisando esses espaços. E aí, a ideia de cruzar essas referências atuais com a fundamentação dos padrões de linguagem de Alexander foi trazer figuras, e aí o meu artigo é muito composto por figuras, que ele mostra que os artigos, eles apresentam exemplos desses espaços de transição, e eu consegui cruzar esses exemplos dessas figuras com os padrões de linguagem trazidos por Alexander e Chikau e Silverstein lá em 1977. Então, cruzando esses padrões de linguagem da arquitetura com os exemplos que foram mostrados nos artigos, foi possível identificar uma pré-identificação de um sistema desses espaços de transição. Então, a ideia do artigo foi dividir esses espaços de transição a partir de 3 grupos, e aí o primeiro grupo a gente está chamando de entradas e áreas comuns cobertas, o segundo grupo a gente está chamando de circulações horizontais e verticais, e o terceiro de áreas externas descobertas, que eles se relacionam com os espaços interiores e eles permitem expandir as atividades para até além das salas de aulas, para além dos prédios. E aí foi fundamental analisar esses grupos e dividir esses grupos, investigar como é que eles estão sendo estudados, porque esse agrupamento ele vai fundamentar o que eu vou analisar ainda no decorrer na minha pesquisa da tese. Então, você tendo um sistema, você compreendendo como esses sistemas se relacionam, como é que as circulações horizontais se relacionam com as áreas de entrada, como é que as áreas de entrada se relacionam com as áreas descobertas, você tem uma percepção melhor de como são os caminhos fora da sala de aula que contribuem com a educação e a criatividade dos estudantes. E aí é fundamental estudar isso a partir de um sistema, então foi fundamental fazer uma revisão bibliográfica para que as próximas pesquisas elas tenham um gancho melhor de como estudar esses espaços integrados e não isoladamente. E aí a proposição geral da continuidade do meu doutorado é que eu estude esses espaços de transição exclusivamente em cursos de arquitetura e urbanismo, e aí que eu vá a loco, estude e entreviste os usuários para perceber como é que eles estão observando a relação entre os espaços de transição e como é que eles conseguem percebê-los através de um sistema. É isso, obrigada. Interessante, pensei em várias coisas na tua fala, assim, né? É bem fala de doutoranda, assim, que está no processo, né, da tese. Pessoal, aí, quem mais aí? Arthur, Diego, Milena, tem a Paula também, né, Paula? Quem? Eu posso falar, Diego? Pode, Diego. Pronto. Eu tô com a internet meio ruim aqui, tá sumindo as imagens, então qualquer coisa é só me avisar pelo chat, principalmente. Mas eu me chamo Diego, atualmente sou doutorando da UFRJ, do ProURB, mas esse trabalho ele foi desenvolvido no âmbito do mestrado, que foi feito na UFRN, e o meu universo de estudo no Ceará, que é onde eu estou agora nesse momento por conta das férias na UFRJ. Então tem aí meio que uma nuvem de lugares. E o meu trabalho, principalmente, ele tenta discutir, basicamente, os espaços também, aí no caso, eu vou só para ter essa ligação com Natália, em relação a esses espaços de transição, que eram os trajetos casa-escola de crianças, e entender as subjetividades que estavam implicadas nesses trajetos casa-escola das crianças, para tentar discutir quais seriam as potencialidades, as despotencialidades desse papel cidadão da criança. Então, ele não faz uma discussão principal sobre o que seria a cidadania na criança, já que é muito necessário, porque muitas das vezes a gente considera a criança como aquele sujeito que vai vir a ser um cidadão, ele não é hoje, né? Ele é o cidadão eternamente do futuro, quando ele for adulto, etc., que aí ele vai ter esse papel do voto, ele vai ter os seus direitos, etc., etc., e quando a gente fala da criança, essa cidadania, às vezes, ela é muito questionada ou ela é muito limitada. E aí a gente pensa essa cidadania da criança dentro de uma estrutura para ação, de como é que ela se implicava aí, com o espaço,
principalmente aí quando a gente fala desse trajeto, espaço público, como é que ela se implica com esse trajeto, como é que ela se implica com esse espaço público, e como é que ela desenvolve, entendendo isso dentro de uma discussão da afetividade, que seria de um desenvolvimento dessa implicação para uma estrutura de ação, que seria essa estrutura de ação, que seria uma subjetividade não só do ponto de vista individual, digamos assim, como é que a criança se implica com a cidade, ela gosta, ela não gosta, ela ama, ela não ama, ela odeia, ela acha feio, etc., ou seja, ela qualifica a partir da implicação que ela recebe do espaço, mas como é que isso vai reverberar sobre como ela vai agir no espaço. Então, seria essa estrutura para ação, esse outro passo, que seria pensar de uma forma mais ética, como é que esse subjetivo ele vai se relacionar diretamente com esse coletivo, essa parte mais ética, digamos assim. E aí a gente percebeu que existe uma diferença muito significativa entre as crianças que faziam esses trajetos de modo motorizado e de modo não motorizado. Quando a gente, como a pesquisa ela foi feita em Quixadá, que é uma cidade de 86 mil habitantes, basicamente, então você tem aí uma cidade de interior, uma cidade em relação à hierarquia urbana, que seria quase porte médio, ela tem uma centralidade, mas em relação à população ela é uma cidade pequena, mas e que essas diferenças elas foram muito significativas. As crianças que tinham transporte, faziam esses trajetos de transporte ativo, elas se relacionavam muito mais com o espaço, elas tinham um vínculo com esse espaço muito maior, o que seria óbvio do ponto de vista do número de publicações que você já tem falando sobre isso. No entanto, eu acho que o achado principal foi de perceber que as crianças que estavam de modo ativo na cidade, não necessariamente elas tinham uma postura positiva sobre a cidade, elas tinham muito mais uma visão crítica, então essa estrutura para a ação dela era muito mais crítica. Você conseguia encontrar uma qualificação muito mais negativa em crianças que faziam isso de modo ativo do que crianças que faziam de modo motorizado, porque a criança que fazia de modo motorizado, elas viam mais o espaço público como um espaço que elas desejavam estar, por passar muito rapidamente, ou seja, por, sei lá, de moto ou de bicicleta, motocicleta ou de carro, enquanto as crianças que já vivenciavam esse espaço, elas conseguiam ver os detalhes, as nuances desse espaço e conseguiam dizer, eu tenho medo de tal espaço, eu não gosto de tal coisa, então elas tinham aí uma visão muito mais crítica disso, e o que você percebe aí numa reverberação do possível desse estudo, que aí eu não continuo no doutorado, eu parto para um outro estudo, mas de repente poderia ser uma reverberação, é de entender como é que isso, ou seja, essa relação da criança com o espaço, ela pode se transformar num trabalho sobre esse espaço público, de modo a que as crianças não só estejam no espaço público, mas que elas possam ter esse equilíbrio entre o que ela deseja e o que, de fato, sei lá, você oferece, para entender que não basta só ela estar no espaço público, é preciso que esse espaço ele atenda a essas necessidades, que muitas vezes é esquecido mesmo, porque a criança geralmente não participa desses processos decisórios. Acho que era basicamente isso. Interessante, né? Eu orientei aqui uma dissertação de mestrado de uma artista que estudou o trajeto das crianças caminhando, né? Não era no carro, entre a escola, a rua e a galeria de arte. Foi muito interessante que o lugar de maior expressão das crianças era a rua. Na escola e na galeria de arte, as crianças não podiam fazer nada. Elas tinham medo, elas não podiam falar, elas tinham que falar baixo, elas não podiam tocar em nada. E foi bem interessante, porque para uma artista, né, descobrir que na galeria, ela imaginou que a criança saía da escola, quando ela chegava na galeria de arte, ia ser um mundo descoberto. E o mundo que a criança descobriu, pelo menos essas que ela acompanhou, foi na rua, né, porque, claro, que eram exposições rígidas, vamos dizer assim, em que a criança não podia se mexer, não podia tocar, não podia nada. Então, Tem eu lembrei disso. Tem uma relação muito direta com o fato da liberdade, o espaço que ela se sente mais livre, e tinha até as diferenças em relação a estar na rua sem adultos e as crianças que estavam na rua, digamos, de modo ativo, mas com adultos. Tem uma diferença. Imagino. Pessoal, vamos para o próximo aí. Temos Arthur, eu estou meio perdido. Milena está ali desligada, Bruna, Paula. Eu posso falar um pouco? Arthur, então. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Arthur, eu estava no mestrado na UFSC, né, em arquitetura.
o artigo que eu submeti, aliás, eu quero parabenizar também a revista, assim, de todas as coisas, de todas as revistas que a gente vai submetendo, algumas a gente não a gente não recebe, né, e-mails, outras demora muito, e essa, inclusive, e a Pichon, né, tipo, chega a fazer uma reunião com os autores, então eu acho que esse contato é muito maior e ele fica mais significativo, assim, da gente conhecer a cara dos editores, enfim, é mais humana, né? A minha pesquisa, ela tinha uma relação muito forte com antropologia, a minha orientadora era da antropologia, e foi muito fundamentada também no Quando a Rua Vira Casa, do Arno Vogel e do Mello. Eu estava entrando nessa época de querer reconhecer esses espaços públicos que são espontâneos, né, entre aspas, assim, né, o espaço público da periferia, o espaço público do bairro, e todas essas referências culturais mapeadas, né, como o Arno Vogel fez. Então, eu estava com um objeto de estudo, o meu próprio bairro, que é o bairro da Tapera, em Florianópolis. Ele é um bairro muito estigmatizado por crimes, enfim, ao longo do tempo, assim, quando eu era criança, era perigoso e tal. Mas hoje em dia ele já não tem mais esse caráter, só que eu resolvi pesquisar a praia da Tapera, que era um dos espaços públicos que tinha mais essa noção de cidadania, justamente por isso que acabei publicando na Pichon. E que era um espaço público muito ativo, e que tinha suas centralidades também, que tinha uma diversidade de usos e de formas de apropriação. Então, isso deu pano para manga, assim, para eu poder utilizar desenho, para eu poder utilizar algumas formas de percepção que eu não estava muito acostumado a usar academicamente, né? Que também foi o uso da fotografia. Numa pegada bem próximo do que a Cornélia Eckert escreve na antropologia visual. E aí eu comecei a analisar esse espaço, dividi ele em sessões, analisei as centralidades que ele estava criando, alguns usos, e mapeei algumas referências culturais. E o interessante de ver isso tudo é que a praia, né, como um objeto social, ela não é muito estudada ao longo da história, ela é um negócio mais recente, assim, porque ela é um objeto ambíguo, né? Ao mesmo tempo que a praia, ela pode ser um objeto natural, quando a maré enche, por exemplo, quando a maré seca, aparece um barco, aparece uma pessoa vendendo um picolé, aparece um negócio, então ela vira um objeto social. E aí comecei a me basear nessas leituras do Milton Santos, Michel de Certeau, Auger, toda uma galera da antropologia, da arquitetura, do urbanismo, e esses espaços criados ali pelo homem aqui na Praia da Tapera, como os ranchos da Bica, que foi a localidade que eu me concentrei nesse artigo, eles criam uma forma de apropriação, entre aspas, né, espontânea, de novo, que tem a cara ou a identidade dos pescadores daqui, e que é uma forma de pescar muito diferente das outras formas da ilha. E essa forma, às vezes, essa forma de ocupar também, que implica um agenciamento desse espaço, uma diretriz que vem de cima para baixo, seja da prefeitura, seja do governo, seja da área que é de marinha ou não, das atividades que podem ser exercidas naquele lugar, e que aqui na Tapera não se respeita nada disso, assim. E tá tudo bem para eles aqui, eles não estão preocupados com isso. E aí esse era a curiosidade que eu queria ficar me debruçando para saber sobre por que eles não se preocupam com isso, e chegar numa conclusão que, na verdade, essa forma de não se preocupar se está ocupando um lugar que é irregular ou não, é o que faz a vitalidade desse bairro, e é o que também protege esse bairro, principalmente a praia, onde tem referências culturais muito significativas e sensíveis, como uma bica d'água
que alimenta, né, provém água para muita gente do bairro, inclusive fora do bairro, onde as pessoas vão pegar de galão, assim, 20 litros de carrinho de mão, vão para a praia, voltam. E eles protegem, né, os pescadores que estão com os ranchos deles em cima do costão, numa área de marinha, que está jogando esgoto no chão porque não pode construir uma fossa ou não pode ter rede de esgoto perto aqui, mas ele protege a bica ele protege a bica de uma forma assim, não pode deixar nenhum cachorro fazer xixi perto, não pode vir criança fazer xixi aqui, nenhuma pessoa pode vir jogar nada em cima da bica, não pode ter nada perto de onde nasce. Então, tipo, esse zelo por esse lugar começou a me chamar a atenção. E fora as reuniões que aí a gente vai participando de conselho de plano diretor, de regularização de rancho, planos da prefeitura, de destruir isso, de unificar os pescadores, e de não reconhecer que cada pescador tem sua individualidade ou sua forma de pescar, e que isso entra em choque quando cria-se um rancho mais comunitário. Então, todas essas questões que envolvem assim, arquitetura, espaço, lugar, com a antropologia eu comecei a tentar aplicar aqui no meio dessa pesquisa. Fora que o lugar também tem um sítio arqueológico, e esse sítio arqueológico é totalmente o contrário da bica, ele é um patrimônio reconhecido, cadastrado pelo IPHAN, mas ele é totalmente invisibilizado e esquecido aqui pelo bairro. E isso também me chamava a atenção, né? Porque que um é mais cuidado que o outro, se um é patrimônio mesmo, o outro não é, mas o outro é mais cuidado e mais reconhecido. O que faz uma coisa ser patrimônio nesse contexto, né? E o que não faz outra. No fim, esse uso, essa ocupação das pessoas, esse cuidado, esse zelo pelo lugar que vai dando sentido, né? E vai sendo um espaço significativo. E foi mais ou menos isso que eu pesquisei. E também é o que eu consegui que eu consegui colocar nesse artigo que foi para a revista Picho. Legal. Então, Eu tá, posso vamos falar, ver. Edu? Fala aí, Paula. Eu tô enrolando porque minha internet está muito ruim, eu estava esperando para ver se melhorava. Então, gente, eu sou a Paula, eu ajudei no editorial da revista Picho, nessa última edição. Então, quem mandou praticamente todos os e-mails para vocês fui eu. E também escrevi uma parede branca, que na época da edição da revista eu estava no meio da minha dissertação de mestrado, agora quase no final já. Então, meu trabalho já está um pouco diferente, mas eu me lembro das minhas inquietações, assim, é uma parede branca que eu e o Edu, na época, a gente estava tensionando qual era o limite de galerias comerciais, que são o meu estudo de caso, e eu faço caminhadas por esses lugares para tentar tensionar quais são os limites entre o público e o privado, assim, porque em Pelotas existem várias galerias que elas formam quase como um trajeto no centro, e a gente percebeu que existia vendedores ambulantes no limite das galerias, e a gente queria entender como é que se dava essa tensão entre esses lugares, assim. Então, era um pouco para pensar sobre o meu trabalho naquela etapa, que ainda estava um trabalho em processo, e que era um pouco essa intenção, assim, de tensionar esses lugares e como a gente pode entender eles de maneiras diferentes dentro da cidade. Sim. Mais alguém? Tô meio perdido agora. Milena já foi? Não. Não, falta Não? eu. Então tá, nos conta aí, Milena. Ei, gente, boa tarde. Boa tarde. Então, a minha pesquisa, ela é em conjunto com o grupo Paisagem Urbana e Inclusão, foi feita em Vila Velha, que é no estado do Espírito Santo, fica na região metropolitana de Vitória, para quem não conhece. E esse grupo de pesquisa, vale ressaltar que esse artigo, essa pesquisa iniciou na graduação, mas atualmente eu estou no mestrado, e esse grupo de pesquisa, ele analisa os espaços públicos da cidade,
tanto em Vitória quanto em Vila Velha, porque a gente tem uma parceria da Universidade de Vila Velha com a UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo. Então, é buscar entender a qualificação desses espaços públicos, porque a gente entende no urbanismo, nos autores, a importância desses lugares, que eles têm sido historicamente ignorados por uma arquitetura de enclaves fortificados, uma arquitetura introspectiva. Então, esses espaços públicos da cidade, que a gente acaba focando mais na questão da praça, eles são um pouco mais deixados de lado, e aí a gente parte de uma análise macro das praças da cidade e cruza essas informações com os dados que a gente tem sobre violência urbana. Então, nós temos dados georreferenciados já, do GEOSP, que gerencia essas informações. A gente pega esses dados, trata para ocorrências que ocorrem, essas ocorrências criminais, onde estão localizadas no espaço público. Então, a gente filtra essas informações e faz um mapa de densidade de kernel para entender quais são as áreas em que a gente tem maior incidência desses crimes. Os crimes que a gente trouxe foi homicídios e tentativas de homicídios, tráfico de drogas, roubos e furtos, fazendo essa limpa. E a gente percebeu que a maioria dos crimes violentos, elas não tem como dissociar da análise socioespacial, então a gente tem que entender o contexto socioeconômico, e esses crimes acontecem mais onde não tem espaço público. A cidade de Vila Velha é uma cidade que tem uma escassez e uma má distribuição dessas praças. Isso afeta também. E o que acontece é o que a gente já vê na literatura, que áreas centrais, que têm maior poder aquisitivo, acabam por concentrar esses espaços públicos de qualidade. E aí, depois que a gente faz essa análise macro, a gente vai para a escala menor de entender como que esses crimes ocorrem no entorno da praça, e a gente chega à conclusão de que o que acontece no contexto do bairro é refletido na praça. E há outras questões de morfologia, vigilância, outras características que influenciam diretamente nessa segurança do bairro e na segurança da praça em si. Então, a gente concluiu que esses crimes mais violentos ocorrem onde tem menos gente, menos pessoas, espaços vazios, sem qualidade. E os crimes de roubos e furtos acabam acontecendo no entorno dessas áreas muito movimentadas, que vai de encontro com o que a gente já vê na literatura, e acaba acontecendo na praça e próxima à praça, mas mesmo tendo esses espaços públicos, eles precisam ter uma qualidade maior para que eles consigam influenciar positivamente na segurança pública. Eu falei bem resumido, acho que deu para entender, espero, né? E queria agradecer também a oportunidade de falar um pouco mais sobre o trabalho e agradecer a minha orientadora, a professora Larissa. E é isso. E obrigada aí pelo esse encontro. Então tá. Pessoal, eu acho que não faltou ninguém, né, que está aqui. Então, assim, só contar para vocês, eu acho que é legal noticiar algumas coisas, né? Tá para ser lançado um novo número da revista, que se chama Arquiteturas do Abandono. É um número bem extenso também. Nós também recebemos artigos de todo o Brasil. Uma entrevista com o padre Júlio Lancelotti, muito, muito, muito interessante, imperdível a leitura para os arquitetos. A chamada aberta, a cidade que logo sou, vai ficar aberta até o dia 13 de março, vai haver uma ampliação do prazo, tá? Em seguida, vai abrir uma nova chamada, que vai se chamar Arquitetura Colagem, sobre colagem, mas não só sobre a colagem, da cola mesmo, mas sobre outras formas. Também estamos lançando outras sessões na revista. Eu acho que sempre é importante contar que a gente tem artigos e ensaios, a parede branca, que tem acolhido as expressões da arte, né? Trabalhos em andamento, resenhas, também nós já tínhamos, e entrevistas. Nos próximos números, nós estamos lançando uma sessão que se chama Processos e Projetos,
porque a revista recebe muitos projetos de arquitetura, até projetos de arte em andamento, né? Muitos trabalhos finais de graduação, e a gente fica meio na dúvida se aquilo entra como um artigo, como um ensaio. Então, os editores resolveram criar a seção Processos e Projetos. Também vai estrear uma seção de traduções, viram? Para textos que, às vezes, né, em função de teses, de pesquisa, né, os pesquisadores acabam realizando uma tradução de um texto importante. Então, também vai estrear nos próximos números essa seção de traduções, né? Que é algo que dá trabalho, né? E a gente produz aquele material e às vezes não tem aonde publicar. Então, é um pouco por aí, assim, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade para perguntar para os editores, para mim, para a Paula, para o Christian, né? Temos um bolsista aqui, que é o Eduardo Silva, que está escondido ali. A Jordana também está escondida. Então, a ideia é essa, viram? A revista está sempre aberta quando tiverem dúvidas. Podem nos enviar, tá? Qualquer coisa que queiram perguntar, para nós é bastante tranquilo, assim, responder, né? Não, a gente tenta quebrar com esse mistério. Eu vi que alguém falou, assim, que a gente envia, né? Os artigos e não tem muita resposta, né? Então, a gente, até muitas pessoas ficam perguntando quando é que sai o número, né? Já nos que enviam, né? E passam pelo processo. Então, para nós é bem tranquilo. O pessoal aqui da equipe sempre faz uns certificados para quem participou dessa conversa, né? Da apresentação, e vai ser enviado para vocês. Eu acho que é isso. Não sei se o Christian quer falar alguma coisa, Paula. Acho que é isso, Edu. Agradecer E mais uma vez todo mundo. é isso, né? Então a gente encerra, né? Agradece todo mundo. E a ideia é esse encontro assim rápido mesmo, né? Não é algo cansativo ou muito longo. E que a gente fica se conhecendo, né? Vocês fiquem bastante à vontade. Diego. Não, era só porque eu esqueci de elogiar, porque eu adorei essa ideia, me deixou confuso quando eu recebi o e-mail. Como é que é essa apresentação? A que Isso. nível é? Mas eu adorei a ideia, eu acho que, espero que vire moda, que outras revistas adotem, eu acho que Tomara, tem muito a ganhar. Quem anda me pedindo como é que acontece isso é o pessoal da Vírus, ali da USP de São Carlos, e é engraçado que o editor de lá me manda, mas como é que é isso? Eu digo, a gente faz um Google Meet, as pessoas falam do seu artigo, né, fazem perguntas, é bem tranquilo. E para nós é ótimo, assim, porque a gente agora ouviu, né, o Diego aí do Ceará, né, o pessoal de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, e é bem interessante, assim, né, porque a gente acaba lendo um pouco a maioria dos artigos, outros a gente não lê tanto, né, mas é muito, muito, muito importante para nós, né, a não ficar só num trabalho burocrático ou de currículo látis, vamos dizer assim, né, ouvir que realmente as pesquisas, os trabalhos de arte, né, as fotografias, tem alguém que fez, né, que trabalhou. Então é por isso que a gente inventou isso. A gente nem sabia se ia dar certo, mas tem dado certo, né, Christian? Esses 2 últimos, assim, foi super agradável, né, a conversa. Isso, então, né, tem um bom final de semana, todo mundo, tá bem? E é isso, então, tá? Tchauzinho para todo mundo. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Então tá, terminamos.